continuando aqui, né, nas doenças articulares provenientes de alterações inflamatórias, como o pontapé inicial, a gente tem a artrite sifilítica, né, que é desencadeada pela sífilis. Então, a sífilis articular, ela é muito incomum e ela pode ocorrer nas formas congênita ou adquirida. Então, na congênita, a cápsula articular, que é aquela parte fibrosa, né, mostra inflamação com infiltrado linfoplasmocitário, né, ou seja, de linfócitos que vão se convertendo ali nos plasmócitos para secreção de anticorpos. Proliferação fibroblástica, né, os fibroblastos se proliferam, secretando mais fibras e às vezes pequenas áreas de necrose. A forma congênita tardia, né, a pessoa, a mãe com sífilis, o bebê nasceu, né, infectado, aí depois de um tempo ele vai apresentar, ela apresenta um tipo peculiar de artrite denominada juntas de Clutton. Então, trata-se de sinovite dos joelhos, simétrica, ou seja, tanto o joelho direito como o joelho esquerdo vão apresentar com hidrartrose crônica ou recidivante, que é o que a gente chama da água no joelho, que a gente viu lá no início, que pode ir e voltar. Pois acontece aqui nessa artrite infecciosa, que é a artrite sifilítica. É mais resistente ao tratamento, no entanto, ela é benigna, né? Esse processo inflamatório que começa a proliferar os fibroblastos, na secreção de mais matriz extracelular fibrosa, ele pode desenvolver uma neoplasia, mas uma neoplasia benigna, tá? Na sífilis adquirida, eventualmente ocorrem sinovite aguda e nas tardias lesões gomosas, tá? Necrose gomosa, né? Vocês lembram da necrose gomosa? Então pode acontecer nas articulações, também obviamente degradando as articulações. Então, o principal que a gente vê de desencadeador aqui é a sinovite, né? A inflamação principalmente da membrana sinovial e também do líquido sinovial, com um infiltrado de plasmócitos, de linfócitos nessa região, ou seja, células mononucleares. Também dentro das alterações inflamatórias que desencadeiam as doenças articulares, nós temos a artrite traumática. Vai descarregar, é? O que está acontecendo? Tu tá de brincadeira. Não tá descarregando, então acabou minha bateria, mas dito não, velho. A artrite agora eu vou ter que passar no coisinha. A artrite traumática. Incluem-se nesta condição várias lesões das articulações, bursas e tendões frequentes em desportistas ou em profissionais cuja função exige esforço excessivo de determinadas articulações. Não é uma expressão muito correta, pois muitas vezes o quadro não é inflamatório. Nos casos mais simples, há apenas dilaceração de fibras de tendões ou ligamentos, coexistindo edema, dor e redução da funcionalidade da articulação, ou seja, redução da flexibilidade no movimento. Em casos mais graves, a gente tem a ruptura completa dos ligamentos, com hemorragia, instabilidade articular, que se não tratada, pode tornar-se permanente. As articulações mais atingidas são as articulações do tornozelo e do joelho, certo? A gente pode fazer uma associação da artrite traumática com o quê? Matheus. Com Matheus. Condromalácia. Com a condromalácia, né? A gente tem o trauma e depois desse trauma a gente tem um processo inflamatório que não é o principal, que vai ter aí o rompimento do ligamento. Então isso vai desencadear a degradação dessa articulação, especificamente da cartilagem, né? E aí a gente começa a ter os danos na articulação como um todo, então pode desencadear a condromalácia, certo? Traumatismos repetidos podem causar lesões mais graves e permanentes
semelhantes às da osteoartrose. Então, a gente não viu lá no início que a condromalácia, ela pode, dependendo da gravidade, se assemelhar à osteoartrose? Então, a gente consegue fazer essa associação aqui. Como as encontradas nas mãos e nos punhos de lutadores de boxe e na primeira metatarso-falangiana de dançarinos de balé, que ficam ali direto na ponta, né? Então, ali no hálux, entre o tarso e a primeira falange, a gente tem uma degradação dessa articulação. Como o cotovelo do jogador de tênis e profissionais obrigados a fazer extensão, flexão, pronação, supinação constantemente no punho, e essas ações repetidas caracterizam-se por dor no epicôndilo, que vai se irradiar para o antebraço e para o dorso da mão. Então, principalmente aqui na parte, acho que é dorsal, esqueci, essa parte dorsal aqui do epicôndilo, aí irradia para o antebraço e para mão, né? Vai afetar, a dor vem principalmente aqui na parte de trás do cotovelo, certo? Do quê? Então, a gente vai ter a epicondilite, que vai ser a inflamação aí do epicôndilo. Então, são aqueles que vão usar demais determinada articulação, certo? Temos também a artrite periprotética, tá? Que vai ser a substituição quando a pessoa está no nível 8. Oh, meu Deus. É porque o meu bichinho acabou a bateria. Aí eu tô passando na mão. Então, algumas vezes, quando a articulação, em determinadas artrites reumatoide, né, osteoartrose, a articulação ela atinge um nível muito prejudicial, que a articulação ela realmente não está muito funcionando e limita completamente a movimentação do indivíduo, às vezes é indicada a substituição cirúrgica dessa articulação. Então, a substituição cirúrgica total ou parcial de articulações é cada vez mais frequente, onde próteses são empregadas para a correção de fraturas em cirurgias oncológicas e em doenças articulares crônicas. A falência da prótese pode dever-se ao desgaste dessa prótese, à má adaptação da prótese ou infecção sobreposta e alterações inflamatórias desencadeadas pela composição da prótese, né? Às vezes o organismo reconhece como estranha a composição da prótese e aí começa a atacar essa prótese. Então vai desencadear essa artrite periprotética. É uma artrite que tentou solucionar. Não, teve que dar uma tentativa de solução. Exatamente. Que foi em vão, né? Infelizmente. Aí nós temos aqui o DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado com o trabalho, que é o que a gente conhece por LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Mas a Sociedade Americana de Cirurgia da Mão não recomenda o uso por lesão por esforço repetitivo. No entanto, eu concordo muito mais com lesão, não recomenda, né? Se usa, mas eles não recomendam, porque eles acham que está muito mais associado ao distúrbio osteomuscular relacionado com o trabalho. Só que eu acho que lesão por esforço repetitivo acontece além do trabalho. Não só pessoas que têm uma atividade repetitiva no trabalho têm a ocorrência de LER. Eu mesma, eu já tive LER no punho e não tinha nada a ver com o trabalho. Oi. Dona Raquel, quem foi que criou o caso dessa semana? Foi embora. Sabe o que você já... Não. Eu acho que foi do Oeste. Não sei. Eu acho que ninguém tá querendo Ele disse que responder. não foi. Eu tenho a impressão que ninguém tá querendo, porque cada vez a gente vê menos presença das pessoas. A única pessoa que tem que estar toda a vida. Eu não sei não. Mas quando eu fiz a ressonância, aí o médico disse que eu tava com a inflamação no punho por lesão. Pois é, tarefa doméstica, né? Mexer no celular. Pois é, nem tudo isso está associado a trabalho. Eu acho que é mais porque, por exemplo, você for uma pessoa que trabalha em escritório, você foi passar por
Não, aí com certeza a gente tem maior incidência relacionada ao trabalho. Mas eu acho que não deveria restringir a nomenclatura a trabalho. O cara que passa o dia todo sentado jogando videogame, aí vai ter uma lesão aqui, não tem nada a ver com o trabalho, entendeu? Enfim, eles não recomendam o uso de Lé, eles recomendam o uso de Dort, enfim, mas se usa a torta e a direita Lé, né? E tem sido utilizado em larga escala para designar diversas condições que acometem os músculos, os ligamentos e tendões, cujo mecanismo de lesão é a fadiga pelo uso extremo, cumulativo e repetitivo, como tensão, pressão, torção das articulações. Então, a Lé, portanto, tem origem multifatorial e associa-se a atividades ocupacionais, domésticas, esportivas, estresse psicossocial. Então, é por isso que como é que a gente vai associar direto ao trabalho? Se a pessoa que tem ansiedade, tem estresse, pode ter reações inflamatórias nas articulações, desenvolver uma Lé. Aí eu vou colocar a nomenclatura associando só com o trabalho. Não vejo muito sentido, mas enfim. E fatores individuais, né? Pessoas que são esportistas, digitadores, né? Cabeleireiros que a gente puxa, né? A escova direto, músicos que ficam tocando o instrumento por muito tempo, bailarinos, operadores de máquinas, professores, coitados dos professores. Pode passar. Mais condições associadas à Lé. A gente tem a síndrome do túnel de Carpo, é como se fosse uma consequência, tá, da lesão do esforço repetitivo. Tendinite do punho, tenossinovite de De Quervain, capsulite do ombro e o cisto de Baker. Então, a Lé é mais frequente em adultos jovens do gênero feminino, cerca de 50% a 70% dos casos, e tem maior incidência nas articulações da mão ali, articulações metacarpofalangianas e também interfalangianas distais, né? Então, tanto essa como essa. Punho, cotovelo, tornozelo, a primeira articulação metatarsofalangiana do hálux, dorso e região cervical. O diagnóstico ele é muito subjetivo, às vezes não há sintomas, ou às vezes pode apresentar dor progressiva, que dura aí meses, a pessoa apresenta dormência, né, no local, hipersensibilidade, formigamento noturno, que está associado à dormência, dificuldade em realizar tarefas diárias, abotoar o botão, não consegue, colocar a chave na fechadura e girar, não consegue, isso aí eu já vi bastante. Principalmente as pessoas mais velhinhas, que não conseguem mesmo realizar esse tipo de tarefa, porque trava, não funciona. Não consegue segurar as coisas, não tem força, porque está tudo travado, a limitação de movimento. E é muito difícil de detectar através simplesmente do exame radiográfico, né? A gente precisa de outros tipos de exames para conseguir detectar precocemente. A patogênese vai ser induzida por lesões que vão favorecer a secreção da prostaglandina, principalmente a E2, que vai aumentar o processo inflamatório, né? Existem outras citocinas e prostaglandinas, leucotrienos, que são secretados, mas a principal no processo relacionado à LER é a E2. Efusões articulares, então a gente tem menos lubrificação, porque diminui a quantidade de água, diminui a concentração do ácido hialurônico, então isso diminui a lubrificação das articulações, então vai ficando mais rígida. Isquemia, se eu tenho a diminuição da nutrição dessas células e o processo vai acontecendo, a degradação dessa articulação vai acontecendo isquemia, as células vão acabar morrendo, além da degradação da articulação por hipóxia. E aí, com esse processo inflamatório, a gente tem a sinovite, a inflamação tanto da membrana sinovial como também do líquido sinovial, tá? Dentro dessas alterações circulatórias, a gente tem também a tenossinovite, que é consequência de inúmeras outras doenças articulares. Então, vocês vão ver outras que vão dizer, causa tenossinovite, tal, certo? Então, é uma inflamação da fáscia fibrosa que envolve os tendões e vai resultar de trauma direto ou de excesso de pressão nos tendões. Ela vai ser a inflamação da cápsula fibrosa que envolve os tendões, não é ali da
da cápsula articular em si, certo? Então, ela vai inflamar essa face que envolve os tendões, ou vai ter um trauma direto nesses tendões, ou a gente tem um excesso de pressão biomecânica nesses tendões que desencadeia o processo inflamatório. Vai poder resultar também de infecções bacterianas, de alterações metabólicas como a gota, da artrite reumatoide, pode acarretar depois na tenossinovite. E as articulações mais atingidas são as articulações do punho e a do tornozelo. Tem derivações, né? A gente tem a tenossinovite estenosante e a doença de Dequervain, que vai ser uma proliferação de tecido conjuntivo que envolve os tendões. Então, esse processo de compressão e espessamento desses tendões, ele vai causando um preenchimento da articulação. Com esse preenchimento vai limitando, uma vez que é um tecido fibroso, vai limitando a movimentação. E aí, com essa limitação, desencadeia o processo inflamatório, né? A sinovite. Então, a gente tem esse processo de inflamação acontecendo que vai aí progredindo à medida que a gravidade vai progredindo. Temos também como consequência a síndrome do túnel de carpo. A gente tem a tenossinovite do flexor do punho, que comprime e degenera o nervo mediano em correspondência ao túnel do carpo. Então, a ocorrência da tenossinovite prejudica esse nervo do flexor do punho. E aí a gente tem a túnel do carpo. Eu tinha até uma figurinha, esqueci de colocar, mostrando o nervo sendo comprimido. Não é dos livros. Era da aula que eu dei do tecido tecido ósseo, acho que foi. Foi o ósseo? Não me lembro qual foi. Mas era quando eu dava histologia, eu tinha a figurinha lá mostrando. Esqueci de botar. Então, os sintomas são: apresenta dor nos 3 primeiros dedos, tem perda de sensibilidade, fraqueza na abdução e oposição do polegar, principalmente. Por isso que se associa muito aí à artrite reumatoide, né? Próxima doença, alteração inflamatória, é a bursite, que vai ser a inflamação das bolsas sinoviais, das bursas, né? Que vai ser a junção tanto da membrana sinovial com as suas vilosidades e o acúmulo do líquido sinovial nessas bursas, nessas cavidades. O quê? A inflamação tanto da membrana sinovial como também propaga para o líquido sinovial. Isso, mas aí nem sempre a gente tem as vilosidades, né? O acúmulo, a inflamação se dá principalmente nessas bolsas, nessas cavidades. Tem a vilosidade no intestino, aí é o acúmulo daqui. Em vez de eu propagar em todo o líquido sinovial que está preenchendo a cavidade da articulação, ele se localiza nessas bolsas, nessa bolsa que faz o conjunto entre a membrana sinovial e o líquido sinovial. Então fica localizado mais nas extremidades onde a membrana se localiza. Eu não estou conseguindo identificar anatomicamente. Tipo, num desenho, assim. Porque quando vai desenhar, ele desenha um osso assim, um osso assim. Isso. Cartilagem. Isso. Aí tem as membranas. Isso. O líquido. E o líquido que está na cavidade toda. Pronto. Só nas membranas a gente tem as vilosidades. Aí a bolsa é como se fosse o conjunto das bursas, né? Que são as cavidades que tem na membrana sinovial. Então essa bursa vai ser o acúmulo desse líquido sinovial nas cavidades. Então imagina, tu acabou de fazer o desenho bem direitinho. Então a inflamação ela está acontecendo aqui e aqui. Aqui no restante da cavidade não é característico, entendeu? Na bursite vai acumular nessas bolsas sinoviais, que vai ser característica das cavidades das vilosidades com o acúmulo do líquido sinovial. Deu para visualizar agora, né? As extremidades. E a sinovite é tudo, né? É tanto a membrana sinovial como o líquido sinovial completo, de uma ponta a outra. O meio não é como se ele ficasse sem nada, como é no caso da bursa. Não aceitou? Não estou entendendo a bolsa. É só do lado. É só na extremidade da articulação. Na membrana ela tem também o acúmulo do líquido sinovial nas cavidades. A cavidade não é a cavidade articular? Não é essa cavidade que eu tô falando, não. Deixa eu tentar aqui desenhar. Cadê meu... Mostra o desenho. Ah, tem esses aqui, ó.
É o que eu vou tentar fazer, se abrir. Pronto. Tem aqui a membrana sinovial, ela tá assim, maximizada. Aqui tem o líquido sinovial, tá? Líquido sinovial. Isso aqui é uma bursa. Eu não sabia que a membrana sinovial era assim, de lá. É, porque quando tu chegou eu já tinha falado das vilosidades da estrutura. É, bem reta, mas ela tem essas vilosidades, certo? Então, cada cavidade dessa é uma bursa. Então, quando tem a inflamação, é só nessa região aqui. Quando a gente fala de sinovite no geral, vai ser tanto aquela que tem na figura, né, de um lado a outro, como todo o líquido sinovial que está aqui dentro. Não só o que está dentro das bursas, entendeu? Por nada. Esse pincel não presta mais não, né? Porque eu risquei ali quase não... Tá bom. Tá excelente, né? Os outros estão pior, né? Então, vai ter a inflamação dessas bolsas sinoviais ou bursas sinoviais. E essa bursite, ela pode ser traumática, pode ser provocada por um único traumatismo, que aí causa a lesão e desencadeia o processo inflamatório, como no cotovelo, mas ocorre com maior frequência nos traumatismos menores e repetidos, né? Então, é o que a gente conhece por joelho da arrumadeira, aquele movimento repetitivo que vai causando inflamações pequenas, constantes, e aí por isso que ele consegue causar o processo inflamatório em todas as bursas ao longo da membrana, porque aí vai num dia um movimento causa em uma, depois no outro, aí vai acumulando essas inflamações. A bolsa vai aumentar de volume, obviamente, né, processo inflamatório, havendo um espessamento da parede, vai ter exudação de fibrina e formação de tecido de granulação, e nas lesões mais antigas, né, que é um processo repetitivo que vai se acumulando, pode haver calcificação. E aí, quando a gente tem calcificação, a gente pode acabar favorecendo a ocorrência da anquilose, quando a gente vai juntando as extremidades dos ossos. Entrando agora acho que não sei se é a última não vou dizer isso não. É? A última é a artrite reumatoide, né? Então, por fim, nós temos aí uma doença inflamatória crônica de natureza autoimune, que a gente teve um breve contato lá na nossa aula de autoimunidade, né? Ela é mais comum em mulheres, é uma doença sistêmica que vai afetar primariamente a membrana sinovial, então vai gerar um edema inflamatório rico em linfócitos e plasmócitos, que vão secretar os anticorpos que vão formar os imunocomplexos, certo? Nós vamos ter a hiperplasia dos elementos celulares e o exudato fibrinoso ali da cápsula que reveste a articulação, que é uma cápsula fibrosa, lembram? Aquela que fica mais estéril. Então, com isso, com esse acúmulo de células, né, acúmulo de exudato, a gente vai ter o edema. Isso primariamente. Secundariamente, ou seja, primariamente é o processo inflamatório. Secundariamente ocorrem lesões na cartilagem e alina da articulação devido à inflamação e também ao processo de reparo da membrana sinovial. Nesse processo de reparo da membrana sinovial há um desequilíbrio, né? E os macrófagos, os sinofiócitos A, acabam degradando mais do que replicando na concentração ideal entre sinoviócitos B e sinoviócito C, junto com o A. Então, a gente tem esse desequilíbrio. E aí, a gente vai favorecer a ocorrência da condrólise, que são a secreção das enzimas, quando a gente tem a disfunção lá dos condrócitos, que vão secretar as colagenases e as proteases, que vão atuar tanto na própria cartilagem, como também na membrana sinovial, degradando essa membrana sinovial. Além disso, nesse processo da condrólise também vai se ativar os osteoclastos. E o que é que os osteoclastos fazem? Comem o osso, né? Vamos colocar assim. Então, ele começa a formar fissuras, além de formar fissuras na cartilagem, pelo processo inflamatório, começa a formar fissuras no osso também. Então, a gente tem um agravamento da situação. Então, com a progressão das lesões, quanto mais grave, maior vai ser o impacto dessas lesões, vão surgir deformidades nas articulações. E aí vai surgir o quê?
Panos, onde foi que a gente viu panos também? Né? Ela tá falando, eu tô esperando vocês dizerem, porque na artrite tuberculosa, a mesma característica da artrite reumatoide. Então, por isso que fica difícil diferenciar se a gente não tiver um processo inflamatório elevado que permita identificar essa diferenciação de infecção para não infecção, né? Então, por exemplo, detectar os micro-organismos os micro-organismos da tuberculose. Se não detectar nenhum micro-organismo, se ele estiver muito em estado de dormência e não detectar no exame de sangue, fica difícil diferenciar qual dos dois só pela visualização do panos. Então, a gente tem que ter o exame laboratorial para saber se é proveniente da tuberculose, né, ou se é proveniente da artrite reumatoide. Então, panos, o que é que ele vai fazer? Como eu falei, ele cria essas pontes fibrosas. E o que é que essas pontes fibrosas elas vão fazer? Elas vão conectar os ossos. A partir do momento em que ligou os ossos de forma com uma cápsula fibrosa, né? Não uma cápsula, uma estrutura fibrosa, a gente limita a movimentação, limita a flexibilidade do movimento. Isso começa a causar dor, o indivíduo não consegue realizar determinado movimento e aí vai agravando a situação. Então, esse processo é um processo de anquilose óssea e fibrosa. Então, a gente vai ter tanto regiões em que há a fusão do osso, que é a anquilose óssea, como vai ter a região que está fundida através da ponte fibrosa, que é o pânus, certo? Qual é o outro tipo de anquilose que a gente também já discutiu? É uma que é rica em fibrina. A anquilose do hemartro, né? Em que a gente tem a formação do coágulo. O coágulo rico em fibrina, ele vai também fazer essa ponte que causa também a anquilose, certo? Então, a gente tem a óssea, tem a fibrosa e também tem a por coágulo. E temos aí umas formas bizarras que são conhecidas como hiperiscópio, pescoço de cisne e martelo, que não tem nada para mostrar para vocês o que significa isso. Ele só joga a informação e pronto. Você que se vire, tá entendendo? Em alguns casos, dependendo da gravidade, também pode acarretar em lesões no coração, vasos sanguíneos, pulmões e pele. Por quê? O que foi que vocês viram lá na artrite reumatoide? Não é uma doença autoimune? Não são os imunos complexos que vão se depositar e aí vão desencadear todos os danos da doença autoimune? Pois é, exatamente. Ele não vai atuar só nas articulações. Principalmente será nas articulações, mas à medida que vai se agravando, que a pessoa não vai tentando tratar, aí vai proliferando para outras partes, certo? Então aqui, pode passar. Então aqui a gente tem uma comparação que ele coloca lá no livro entre a osteoartrose e a artrite reumatoide. Então, nessa figurinha da artrite reumatoide, eu vou logo destacar para vocês o pânus, né? Então, o processo inflamatório que acontece na membrana sinovial acaba favorecendo essa proliferação aqui. E aí a gente tem associada à cápsula fibrosa a proliferação de fibroblastos que vão fazer o quê? Vão secretar mais fibras, né? Ele vai acarretar na fibrose e essa fibrose vai gerar aqui uma ligação, ó. À medida que ele vai se formando, esse aqui está bem pertinho, né? De se conectar, de fechar essa estrutura fibrosa e aí vai unir, vai gerar a anquilose fibrosa entre esses dois ossos. Quando a gente tem a degradação da cartilagem pelo processo inflamatório, e aí vai tendo as fissuras, com as fissuras a gente vai tendo a formação dos corpos livres, vai formando osteófitos. Esses osteófitos, eles vão também ativar condrócitos e quem? Osteoclastos e também os osteoblastos para tentar reverter a ação dos osteoclastos. Começam a fazer o processo de ossificação e aí a gente tem também aqui a anquilose
óssea, certo? Porque o processo de proliferação dos osteoclastos ativam os osteoblastos, que é para manter o equilíbrio. Só que quando esses osteoblastos são ativados aqui na extremidade em que houve a degradação da cartilagem, eles acabam unindo as extremidades do osso. Então o indivíduo está completamente limitado de movimento, tanto pela união do osso, como também pela união dos ossos através dessa ponte fibrosa que é chamada de pânus. Aqui na situação da osteoartrose, a gente tem um processo de degradação que a gente viu no macro lá, né? Aqui, ó, essas fissuras. Então, tá essas pontinhas aqui, porque vai formando as fissuras da degradação da cartilagem. Com a degradação da cartilagem, a gente começa a ter um prejuízo do osso e também, em seguida, quando vai agravando, começa a haver a degradação desse osso subcondral e aí vai gerando diversos orifícios e vai, aos poucos, eliminando completamente a capacidade articular dessa articulação, certo? Então vai causando dor, porque ele vai acabar se chocando um no outro, não vai mais amortecer os impactos. Então a diferença é essa, que a gente vai ter a remoção completa da cartilagem à medida que vai agravando, a remoção de extremidades dos ossos, né? Osteófitos que podem afetar os tecidos adjacentes que vão causar a dor, mas a gente não está vendo aqui a formação. Quer dizer que a osteoartrose não pode evoluir para a anquilose? Pode evoluir para a anquilose também, certo? Mas a anquilose que vai acontecer vai ser principalmente pela ação da membrana sinovial, que vai proliferar o processo aqui inflamatório secundário e vai unir esses ossos, mas nós não vamos visualizar numa articulação por osteoartrose a formação do pânus fibroso e nem a formação da anquilose óssea, né? Que é a junção dos próprios ossos, tá certo? Então é essa a principal diferença que a gente visualiza entre as doenças articulares. Então vai ser anquilose de quê? Se não é do osso, se não é do... Não, tem 3 tipos de anquilose. Tem 3 tipos não, né? Eu mencionei 3 tipos de anquilose para vocês, né? Eu mencionei a fibrosa, a óssea e mencionei a do coágulo. Mas também pode acontecer a anquilose através da proliferação do processo inflamatório, que vai ter a deposição de fibrina, de colágeno. Ela não vai ter a característica, o principal é a fibrose, né? As fibras, não é a fibrose não. A fibra que vai gerar uma fibrose, mas ele não vai ter essa característica do pânus, certo? Que é o inchaço das células aqui, que vem com infiltração de fibroblastos. Por quê? Porque o mais prejudicado que tem o afetado aqui, como ele coloca, é a cápsula fibrosa. Então os fibroblastos começam a infiltrar a membrana sinovial. Certo? Então, por isso que a gente tem a síntese de fibras que vão formar o pânus. Na osteoartrose, a gente não tem muita frequência da ocorrência da anquilose, mas pode acontecer, e se acontecer, vai estar mais relacionado ao processo inflamatório, que pode ter a síntese da fibrose, tá? Mas a gente não tem a infiltração completa da cápsula fibrosa da cavidade articular dentro dessa membrana sinovial. A gente não tem essa mesma característica anatômica do pânus dentro da osteoartrose. Vai ser fibrosa também, vai formar uma ponte também, mas não com essas características de invasão, certo? Porque a anquilose não é uma marca da osteoartrose, principalmente porque a osteoartrose, a fisiopatologia dela é mais de degradar do que Pois é, ela vai acabando com os espaços, vai degradando o osso, então não tem. Mas pode acontecer a proliferação da inflamação, mas não é a característica, foi o que eu falei. Quer dizer que não acontece anquilose na osteoartrose? Pode acontecer, mas não é a característica da doença. A característica da doença é de fato ir destruindo, degradando essa articulação. Aqui embaixo a gente tem, né, a comparação entre a articulação normal e a articulação com artrite reumatoide. Então, a gente tem essa proliferação na articulação que tem a artrite reumatoide, desse infiltrado linfoplasmocitário. Então, a gente tem uma abundância de plasmócitos, tem uma abundância de linfócitos,
principalmente. E aí o que é que esses plasmócitos vão fazer? Eles vão secretar os anticorpos que vão formar os imunocomplexos, e aí vão ser eles que vão se ligar, né, às células, desencadeando o que a gente viu lá nas doenças autoimunes, como acontece esse mecanismo. Aqui são os cortes histológicos, só para vocês verem que em maior amplitude vocês veem essas bolinhas maiores, mais pigmentadas, porque são mononucleares, né? A abundância de linfócitos e de plasmócitos. E aqui é a imagem que tem, acho que essa aqui é do Bogliolo, né? Que a gente começa a ter de fato uma deformação. O osso ele vai saindo do encaixe. Essa voltinha, vocês sabem, né? É para estar perfeitamente encaixado aqui. Então aqui, ó, principalmente no mindinho, essa voltinha não está perfeitamente encaixada. Então, pela atuação da anquilose, né, esse processo todo de formação do pânus, vai havendo esse deslocamento e a pessoa começa a ter deformações, né? E essas deformações estão associadas à dor. Ainda dentro da artrite reumatoide, ela vai se apresentar como uma artrite crônica, simétrica, né? Vai acontecer em ambas as articulações dos dois lados, com tendência a envolver as pequenas articulações, sobretudo das mãos e dos pés. Por isso que é chamada de fusiforme, embora possa comprometer qualquer articulação. O paciente vai referir rigidez matinal, edema das articulações interfalangianas, metacarpofalangianas, do punho, cotovelo, joelho, calcanhar, metatarsofalangianas, com grande prejuízo funcional, ou seja, quase todas as articulações, né? Principal são das extremidades, mãos e pés? Sim, mas pode afetar o corpo todo, que é o que a gente vê à medida que a doença vai evoluindo, quando você vê uma pessoa que diz ter a artrite reumatoide, né? Então, na radiografia, encontram-se osteopenia e erosões articulares. Na ultrassonografia, avalia-se as alterações inflamatórias sinoviais. Então, observa-se o líquido e a membrana sinovial com características inflamatórias. Aí, quando a gente observa na radiografia, a gente vê a osteopenia, que é justamente essa sobreposição da ação dos osteoblastos sobre os osteoclastos, iniciando o processo de formação da anquilose óssea. Nos exames laboratoriais mostram, né, indicam a presença do fator reumatoide, que é característico da artrite reumatoide, e também autoanticorpos, antiproteína citrulinada, né? Então é uma doença autoimune, por quê? Porque no nosso metabolismo ocorre normalmente a síntese de proteínas citrulinadas. E esses autoanticorpos que são sintetizados, que desencadeiam a artrite reumatoide, são autoanticorpos para proteínas citrulinadas. Então, eles acabam atacando principalmente as articulações, mas, dependendo do agravamento, pode atacar o organismo. Então, pode comprimir os nervos, gerando também a síndrome do túnel de Carpo, igual a tenossinovite. Pode ocorrer herniação da membrana sinovial, que é o que a gente conhece por cisto de Baker, que é a formação da hérniazinha no espaço intervertebral. É a doença autoimune de maior incidência nos pacientes soropositivos. Quando você pega a análise disso, que a gente fez aquela associação, né, das doenças autoimunes, que eles acabam pelaquela variação da concentração dos linfócitos e no período inicial pelo desbalanço que favorece a formação desses linfócitos autorreativos, a gente fez a associação com o lúpus, né? Mas a doença autoimune que tem maior incidência com os pacientes soropositivos que iniciam o tratamento é a artrite reumatoide, certo? Nestes tem como característica a formação de nódulos subcutâneos, em especial nas regiões expostas a traumatismos, que podem atingir vários centímetros de diâmetro e são móveis, ou seja, eles podem sumir ou não, dependendo de como você mexe. Microscopicamente, eles apresentam necrose fibrinoide central, envolvida por células epitelioides empaliçada, que tem alguns cortes, mas eu não acho que vocês conseguiriam visualizar, então eu não coloquei. E mais externamente por tecido de granulação com restos de tecido conjuntivo, o IgG, né, os anticorpos, o fator reumatoide e proteínas do complemento. Isso características dos pacientes soropositivos, né, que apresentam esses nódulos. Nas lesões extraarticulares destacam-se vasculite,
Por quê? Porque a gente vai ter a deposição dos imunocomplexos, né, na nossa circulação, especificamente nos nossos vasos. Então, com essa deposição dos imunocomplexos, a gente pode acabar tendo um bloqueio, ou seja, a isquemia das digitais, dos músculos, dos nervos e do coração. Na evolução podem ocorrer lesões cardíacas, lesões pulmonares, né? Porque isso vai afetar esses imunocomplexos, não só as articulações, como eu venho repetindo, mas dependendo da gravidade pode afetar outras regiões do corpo. Então, nessas lesões pulmonares, a gente pode ter uma fibrose local ou uma fibrose difusa, que se associa à pneumoconiose, que é chamada de síndrome de Kaplan. Eu esqueci, eu coloquei, eu vou me lembrar com toda certeza, mas o que é a pneumoconiose? Que se associa à pneumoconiose. Meu Deus, não lembro. Não, é não. É pneu, é bactéria. Eu posso procurar aqui. Olha aí, rapidinho, pneumoconiose. Porque não, é só botar o nome que eu vou me lembrar. Do quê? Isso, dos gases, exatamente. Dos gases que é exposto em Minas ou que tá ali. Eu não. Com certeza, na hora que eu ver esse nome, eu vou me lembrar. Então, os mineiros, são as pessoas que não têm exaustão e usam lenha, né, para se aquecer. Aí acaba tendo a síndrome de Kaplan e está associada a essas lesões pulmonares. Lesões oculares, síndrome de... Isso aí. Síndrome de Felt, que pode acarretar esplenomegalia e leucopenia. Pois é, eu esperei vocês falarem para não ter que dizer, né? Para não ter assim, né, humilhar as pessoas com a pronúncia. Não, deixa vocês falarem que é melhor. Eu acredito. Cheers. É porque é francês, aí é ears. Cheers. Tem que ter uma ênfase no ears, porque é francês, não é inglês. Cheers, Então, a artrite reumatoide, ela vai ser mediada por imunocomplexos de autoanticorpos, ou seja, linfócitos B autorreativos para peptídeos citrulinados provenientes de fibrinogênio, colágeno, fibronectina e ceratina, que mediam a inflamação através das citocinas. Então, esses linfócitos B autorreativos, a partir do momento que eles reconhecem, né, esses peptídeos citrulinados comuns do metabolismo dessas estruturas, vão secretar interferon gama, interleucina 17, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa. Principalmente o fator de necrose tumoral alfa está associado aos linfócitos do perfil TH17, que vão aí ativar leucócitos, vão inibir os linfócitos T reguladores, que a gente viu no processo de tolerância, que os linfócitos T reguladores podem atuar sobre esses linfócitos autorreativos, gerando neles a apoptose ou inativando mesmo através da anergia. Induz a expressão de moléculas de adesão no endotélio. Então, se tem mais moléculas de adesão no endotélio, eu vou acabar chamando mais células de defesa para o local que está aqueles imunocomplexos. Então, contribuo para o processo inflamatório na tentativa de destruir, de degradar aquele imunocomplexo. Também vai promover a reabsorção de cartilagem e de osso. Então, ele causa uma disfunção, né, das células, que acabam aí favorecendo que os condrócitos, em vez de secretar a matriz extracelular da cartilagem hialina, eles passem a secretar aí as proteases e as colagenases e passem a degradar, ou seja, fazendo com que essas substâncias sejam reabsorvidas. E junto com a IL-17, a interleucina 17, ativa fibroblastos, que vão degradar a cartilagem, vão degradar o osso, vão degradar os condrócitos. Além, os condrócitos que sobram sofrem a disfunção para secretar as enzimas, ou seja, começa a degradar totalmente a articulação, gerando um processo inflamatório associado de amplas proporções. E essas citocinas, elas vão ser liberadas por linfócitos T do perfil TH1 e do perfil TH17.
certo? Os dois vão atuar nessa doença. Então, isso vai destruir progressivamente a membrana sinovial e a cartilagem. Assim, no início, a sinovite envolve a migração de leucócitos e, obviamente, se a gente tem a migração dos leucócitos, a gente tem a formação do edema, né? Então, na fase crônica, além do infiltrado inflamatório, a destruição tecidual, angiogênese, fibrose, deformidades nas articulações. Então, o principal método de ação na artrite reumatoide é o bloqueio terapêutico do fator de necrose tumoral alfa, que ele é secretado tanto pelos linfócitos do perfil TH1, que são solicitados no processo inflamatório da artrite reumatoide, como também pelos linfócitos do perfil TH17. Então, são as citocinas em maior concentração na artrite reumatoide, ou seja, são as principais relacionadas a desencadear o processo inflamatório, que vai fazer com que ocorra a formação daquelas estruturas que a gente mencionou lá. O pânus, a anquilose óssea, a degradação da cartilagem, certo? Então, nesse processo inflamatório, se usa vários fármacos que vão atuar diretamente sobre o fator de necrose tumoral alfa. Também tem a ação dos coestimuladores CD80 e CD86, porque se os linfócitos eles não conseguem reconhecer a proteína própria, né, a autoproteína, então eles não vão desencadear o processo da autoimunidade. Ele não tem a capacidade de reconhecer aquele peptídeo citrulinado. Então, esses fármacos eles têm a capacidade de expressar ali o CTLA4. O que é que o CTLA4 faz? Ele impede a coestimulação, né? O estimulador secundário. Além disso, também tem o CD20, que é o coestimulador dos linfócitos B, né? Que tem um medicamento específico para atuar nesse CD20, que é o rituximab, que é um anticorpo monoclonal dirigido para esse CD20, impedindo a ativação dele quando ele encontra o peptídeo citrulinado. Então, ele não continua o processo de ativação do linfócito B, então não vai secretar os anticorpos, não vai formar os imunocomplexos. Então, reduz o processo inflamatório desencadeado por esse imunocomplexo. Então, esses três mecanismos, eles têm um bom efeito sobre a doença. Meu Deus. Acabou não. Vamos terminar só aqui, porque aí já começa a... Porque se a senhora for Tem mais, eu tô vendo aqui. Vamos até reumatoide, né? Porque eu tô vendo que tem mais. Tem mais aqui, tem mais. Não, eu já tô aqui. Tô só vendo, porque eu não tô mais... Então, existe, né, associada à artrite reumatoide, uma susceptibilidade genética que está associada principalmente aos alelos do MHC, certo? E também a outros genes, como esse gene aí, que tem a capacidade de inibir os linfócitos T. E genes que regulam o sistema imune. Então, eles vão acabar favorecendo a ocorrência da artrite reumatoide. Então, a interação complexa de tantos produtos é que confere o maior risco da doença. Então, a gente tem desbalanços do nosso sistema imune, nós temos já a autoimunidade, a doença autoimune acontecendo, nós temos as consequências do acúmulo desses imunocomplexos nas articulações e em outras partes do corpo, à medida que a doença vai agravando. Então, acumulando tudo isso, a gente vai agravando a situação da doença. Então, os fatores ambientais associados são fumo, né? Irritação brônquica, agressão às mucosas, que vão favorecendo o processo de metaplasia. Quando a gente tem lá as lesões pulmonares que eu falei para vocês, por que está associada à pneumoconiose? Porque o indivíduo ele vai se expondo, vai causando a inflamação, vai gerando a metaplasia, e aí vem os imunocomplexos, vão se depositando e agravam mais ainda a situação. Favorecem a formação dos peptídeos citrulinados, né, esse processo agressivo no pulmão, que são os autoantígenos que vão ser reconhecidos pelos imunocomplexos formados pelos anticorpos que reconhecem os autoantígenos. As infecções também podem favorecer a formação do fator reumatoide,
que forma os imunocomplexos juntamente aos anticorpos. Em resumo, a resposta imunitária anormal que surge na doença promove reação inflamatória persistente nas articulações, que resulta em destruição dos seus componentes e estimula a formação de tecido conjuntivo, defeitos permanentes e, às vezes, anquilose, fibrose e anquilose óssea. Então, quando a gente tem a desregulação entre os linfócitos do perfil TH1, os linfócitos do perfil TH17, que secretam citocinas em níveis muito elevados, a gente acaba desencadeando uma resposta inflamatória muito exacerbada, com todo o desbalanço, o descompensamento que vai afetar as articulações. Então lá ele mostra aqui, né, que nós temos os fatores genéticos, temos algumas alterações epigenéticas e fatores ambientais, como a pneumoconiose, que podem favorecer esse desbalanço do nosso sistema imune. A partir do momento em que a gente tem esse desbalanceamento desencadeado por esses fatores, sejam fatores genéticos, sejam fatores ambientais, alterações epigenéticas, a gente tem uma interferência no nosso sistema imune, que vai fazer o quê? A gente tem uma proliferação de células mononucleares, né, os linfócitos do perfil TH1, do perfil TH17, os plasmócitos, linfócitos B autorreativos. Então, além da gente ter a associação da autoimunidade, da doença autoimune, pelos linfócitos B autorreativos, a gente também tem aí associado os linfócitos T nesse processo. Tá? Então, esses linfócitos T que vão secretar citocinas em elevadas concentrações também vão piorar o quadro da doença. Então, a gente tem aí, na figura, ele inclusive mostra, né, o coestimulador do linfócito B, que é esse CD20 que eu mencionei para vocês do fármaco, que tem aquele nomezinho complexo, que vai atuar nesse CD20, se ligando a ele, e assim ele não pode concluir o processo de estimulação, então ele não vai ser ativado. Então, reduz o impacto da doença. E aí, quando inicia o processo, quando desencadeia o processo, vai gerar a sinovite, e aí essa sinovite vai desencadear o desbalanço dos condrócitos, né? Então, vai ter a degradação da cartilagem, vai acabar afetando o osso, então vai ter a inflamação do osso. Quando chega a níveis muito elevados, a membrana, né, essa sinovite, ela começa a se proliferar com um infiltrado da cápsula fibrosa, e aí o infiltrado da cápsula fibrosa da articulação começa a entrar nessa membrana sinovial, no processo inflamatório, formando panos, e aí pode formar a ponte fibrosa, da mesma forma que o desbalanço entre os osteoblastos e os osteoclastos pode favorecer a ocorrência da anquilose óssea. E aí a gente vai tendo o agravamento da ocorrência da doença. Então a gente tem a morte de condrócitos, os que sobram, eles começam a secretar colagenases e proteases, vão causando as pequenas lesões aqui que vão afetar o osso e vão desencadeando todo o processo patológico da doença. MMP, cadê? Aqui nesse vídeo. Acho que é isso mesmo, metaloproteinases, que vão degradar também as proteínas, ajudam nessa degradação da cartilagem. Neutrófilo, fibroblasto, acho que eu falei tudo, né? Tá aqui, justamente na membrana sinovial penetra, né, os fibroblastos da cápsula fibrosa, tem a proliferação formando panos nas situações mais agravadas. A artrite reumatoide juvenil ou doença de Still manifesta-se antes dos 16 anos e tem melhor prognóstico que a artrite reumatoide do adulto. São mais comuns manifestações sistêmicas, como febre, linfonodomegalia, erupções cutâneas, pleurite, pericardite, uveíte, né, que é a inflamação da úvea, e hepatoesplenomegalia. Então, por que ele tem um prognóstico melhor do que nas idades avançadas? Porque normalmente quando o indivíduo desenvolve a doença autoimune em idades avançadas, ela vai justamente na artrite reumatoide atacar principalmente as articulações. Quando a doença agrava, é que ela começa a ir para gerar lesões cardíacas, lesões pulmonares,
certo? Lesões vasculares. Já aqui nessa situação da artrite reumatoide juvenil, ela já começa causando lesão em toda parte. Então, se ela causa lesão em toda parte, ela vai ter uma sintomatologia mais rápida. Então, a gente consegue identificar a doença muito mais rapidamente e iniciar o tratamento. Então, se eu inicio o tratamento muito precocemente, mais rapidamente do que na pessoa idosa, que já tem um problema do envelhecimento das cartilagens, o que é que eu favoreço? A não destruição dessa cartilagem, a não deformação dessa articulação. Então, ele tem um prognóstico muito melhor do que a pessoa que tem a doença, desenvolve a doença já nas idades avançadas. Então, as articulações mais comprometidas são as grandes articulações, como o joelho, tornozelo, cotovelo, e está principalmente relacionado aos peptídeos citrulinados, que são os autoantígenos reconhecidos, e também ao fator reumatoide, que vai aí, como é? Que vai ser bem menos detectado nos exames laboratoriais, certo? É porque tem a artrite reumática, que ela já não vai ter o fator. Eu pensei que estava aqui dizendo que não tinha, mas é porque ele é menos detectado, mas o fator reumatoide, ele existe na artrite reumatoide. É até aqui, né? O 42, né?